dia a todos. Good morning, ladies and gentlemen. The Homeopathy Society of Goiânia is pleased to hold this third module on continuing education on predictive homeopathy. As a speaker, we'll have Dr. Bajishan Bani, who is a member of the Predictive Homeopathy School in Mumbai, India. This school is presided by Dr. Prafu Vijayakar. Dr. Bajish is coming to Brazil for the third time. And he has rendered an enormous contribution for the development and understanding of homeopathy in Brazil, especially for those who have attended those continuing education seminar in predictive homeopathy. At every model that we attend, we are able to see how much he helps us with his teaching in the understanding of the patient and the prescription of the correct medication. In April of this year, after the seminar here, Dr. Brandish also gave a seminar, a 3-day seminar in Buenos Aires. It was a great success. After this seminar, he's also going to Buenos Aires. I'd like to say that on behalf of the Homeopathic Society of Goiânia, our special thanks to Professor Dr. Bajishan Bani, because he is once again among us, disseminating his knowledge on predictive homeopathy. It's the same as classical homeopathy, upgraded, if you will, with new knowledge. I would like to welcome everyone and thank you everyone for your presence, and I hope you find it to be useful to you. Thank you very much. Namaste. Namaste. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Me dá realmente grande prazer estar aqui hoje entre vocês, de volta, né, novamente. Eu acho que vocês vão ficar cansados de mim, vai falar, não precisa vir mais não, tudo bem, não precisamos mais do senhor. Então, o conhecimento, a procura do conhecimento, é muito verdadeira, é constante e verdadeira, especialmente na homeopatia. Ela se aplica mais à homeopatia do que a qualquer coisa no mundo. O conhecimento, em qualquer lugar e em qualquer campo, é infinito, mas na homeopatia parece ser mais verdadeiro porque nós estamos na infância de chegar no período de infância, né, no aprendizado da homeopatia. O sistema homeopático em si só tem 250 anos de idade, certo? Hahnemann descobriu esse sistema há 250 anos. Então, parece muito tempo, parece uma grande jornada, mas acredite-me, realmente, no contexto do mundo, ou do que nós vimos, o que nós vemos no mundo, isso não é nada. É como se fosse, por exemplo, um homem de 100 anos de idade. Então, é como se fôssemos, então, uma criancinha de 1 ou 2 anos de idade, aprendendo a andar, né? Essa criança que está sempre aprendendo, continuamente, sempre melhorando, errando, sem dúvida. Claro, como qualquer criancinha, caindo, né, à medida que aprende a caminhar. Mas como uma criança, levantando novamente e tentando de novo, nunca desistindo. É isso que nós precisamos fazer. E esse tipo de curso, de seminário, é exatamente a mesma coisa que acontece. É uma troca de conhecimento, troca de ideias, um aprendizado
um do outro, um partilhamento. Não é simplesmente eu vir aqui e fazer uma palestra e vocês assistirem passivamente, vocês vão para casa, pronto, tudo se esquece, ou alguma coisa você lembra, outra coisa você esquece. A maior parte dos seminários que nós vamos, é isso que acontece. O palestrante vem, fala sobre a sua teoria, mostra seus slides, e aí a plateia, alguns entendem, alguns não entendem, outros entendem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Alguns vão para casa, pensa a respeito, implementa na sua prática, se for uma coisa útil, tal, mas a maior parte do tempo isso não acontece. O nosso objetivo na homeopatia previsível tem sempre sido de partilhar o conhecimento que é reproduzível ou reprodutível na sua prática. Então, o que nós falamos aqui, vocês vão refletir, vocês vão assimilar e aí aplicar na sua prática. E ver se está funcionando, se é verdadeiro. Eu não estou dizendo que o que eu estou falando aqui vai ser 100% verdade, ou que vai ser apropriado para todo mundo. É por isso que nós falamos que a homeopatia é arte e ciência. Então, essa é a parte artística, né, da homeopatia. Tá, o que eu falo, talvez você não possa, vamos dizer, ser capaz de aceitar ou de seguir na sua prática. Mas o nosso objetivo tem sido, sempre tem sido, de tornar mais científico, o mais básico, o mais simples possível, para que vocês possam perceber, entender, assimilar completamente, utilizar na sua prática. Essa é a minha terceira visita aqui ao Brasil. É o terceiro módulo, e como vocês sabem, o módulo 1, o módulo 2, o 2 tem que ser melhor do que o no módulo 1, e o módulo 3 tem que ser mais avançado, né? Mas seria, então, é uma educação médica continuada, em outras palavras, porque como a homeopatia é um assunto tão vasto, nós não vamos conseguir terminar em 3 dias. Então, o meu seminário hoje será uma continuação daquele que nós realizamos em abril. É como se fosse, por exemplo, vamos dizer, como a gente tivesse o intervalo do almoço, uma almoção, né? E aí começamos de novo. Então, é como se... eu estou me sentindo como eu estou recomeçando a partir do momento em que eu parei, né? Da parte que eu parei. Eu estou vendo alguns rostos familiares, mas eu vejo também alguns rostos novos. Talvez para você seja um pouquinho mais difícil de entender o que eu estou dizendo, porque você não tem o histórico. Mas se você já leu, se você já viu, assistiu o DVD ou discutiu isso com os seus colegas, então tudo bem, ótimo, então vai ser fácil. Mas os novos rostos que estou vendo, se vocês acharem que não estão entendendo alguma coisa ou se não estão conseguindo acompanhar, por favor, fiquem à vontade de me interromper durante o seminário, mas o ideal realmente é me aproximar de mim no intervalo, né, e falar, olha, isso eu não entendi, ou eu não entendi isso, ou eu não conheço essas partes, ou se eu poderia repetir, porque eu não vou repetir as coisas que eu falei no segundo módulo. Porque aí a gente vai desperdiçar tempo, perder tempo. Então, nós vamos começar um tópico. Então, como eu já disse, esse é o módulo 3. Então, se vocês se lembrarem, alguém lembra do que nós fizemos no módulo 1 e módulo 2? Alguém se lembra? Qual o conteúdo? Sobre o que nós falamos a primeira vez que eu vim aqui? Aí a segunda vez que eu estive aqui, em abril, e agora a terceira vez. Então, eu já falei, né, da última vez, a minha maior dificuldade, quando eu faço um seminário ou uma palestra, eu sempre penso que
the delegates Tá. Eu sempre estou imaginando to need, o que a plateia ou os participantes vão precisar. requirement. Quais são as exigências, quais são as As we always necessidades. say, give the system what it Então, wants. You nós have temos to que dar ao give sistema o que ele quer. Nós temos que dar às pessoas o que as pessoas querem. Se eu vier aqui e falar alguma coisa que não é apropriada a vocês, o que não for apropriado, ou que você não está precisando disso, então não faz sentido. Então, não vai ser útil, obviamente. Então, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que saber do que vocês precisam e aí satisfazer essas necessidades. Então, toda vez que eu vou preparar no seminário, então tá. Por exemplo, quando eu frequentava, né, palestras ou conferências ou congressos, palestras, então, aí eu penso, o que eu estou esperando do palestrante? E a primeira coisa que me vem à mente é, eu preciso de ter um sistema através do qual eu possa fazer com que a prática fique fácil. O prescrever tem que ser fácil. É isso que cada homeopata realmente, esse é o objetivo final de cada homeopata, é adquirir conhecimento para quê? Para aprender a prescrever de uma forma fácil, mais rápido, melhor, de uma forma mais correta, para que ele possa ter um resultado melhor, sem dúvida. E se nos meus primeiros 2 seminários eu dei para vocês um sistema que se baseia no repertório, nos princípios fundamentais, na matéria médica, e através da qual eu tento fazer com que o ato de prescrever fique fácil. Porque o nosso repertório tem mais de 3.000 remédios e aumenta a cada dia, graças a mais remédios estão sendo acrescentados, o que dificulta um pouco mais o nosso trabalho, porque como seres humanos não podemos lembrar de todos os remédios. Então nós temos que ter um sistema, pelo menos eu precisei ter um sistema para facilitar para mim, para fazer com que eu prescrevesse de mais rápido, porque eu tenho muitos pacientes e eu tinha que acelerar a minha prática de uma forma ou de outra. Então, nós falamos sobre um sistema onde eu analisei e classifiquei os remédios com base da sua origem ou evolução. Então, como ele é encontrado na natureza. E aí nós sabemos qual é a qualificação básica, todo mundo sabe, né? Não é nada de novo. Seria o reino animal, vegetal e mineral. E se nós lembrarem, no primeiro seminário, o que nós falamos? O primeiro foi o ano passado, em outubro, nós falamos sobre os metais. Falamos sobre a maioria dos metais, especialmente os metais pesados e os metais leves. Aí, da última vez, nós falamos sobre mais metais e o reino animal. Então, obviamente, agora o que nos resta é as plantas e nosóides e vocês estão esquecendo o grupo maior da nossa matéria médica. Seria o grupo mais comum que esses são os pacientes que nós vamos encontrar todos os dias na nossa prática. Eu sempre digo isso, que as pessoas vêm a esses seminários, os palestrantes vêm aos seminários ou dão seminários e mostram casos de doenças raras, casos incuráveis. E aí mostram bons resultados para impressionar, né? Talvez, né? Para mostrar, a abrangência da homeopatia não é limitada às doenças rotineiras, mas
na prática de todo mundo, na prática de todos os homeopatas, nós temos que tratar com os casos comuns de tosse, resfriado, diarreia, febre viral, infecções agudas, pneumonia, como eu falei, febre viral, hoje em dia, por exemplo, as doenças infecciosas, como H1N1, a gripe aviária, né? Artrite, intestino irritável, problema de diabetes, pressão alta, hipertensão. Esses são os casos que nós vemos todos os dias, então nós temos que ter um sistema para prescrever para essas pessoas de uma forma rápida e fácil. E nós descobrimos que a maioria dessas pessoas muitas delas vão ser agrupadas no grupo maior, que é de elementos. Então, como nós sabemos, esse reino é dividido em metais, os não metais ou elementos. Nós falamos sobre os metais pesados e leves, duros e macios. E os elementos, nós temos vários elementos. Então, eu vou dedicar agora esses 3 dias do seminário para falar sobre elementos. É claro, nós temos cada remédio. Tá, já que eu vou mostrar a maior parte deles como elementos, aí vocês vão pensar que são todos elementos, né? Não, mas vai haver, vamos dizer, um deles errado e vai ter um caso, tá, aqui no meio que não vai ser de elementos, só para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Só para ver se vocês estão alertas. Então, porque na prática, então tá, todos os meus pacientes hoje vão ser de elementos. Hoje vai ser dia do elemento. Não. Vocês têm que estar com a mente aberta para outras possibilidades. Então, nós vamos falar sobre os elementos nesses 3 dias. Eu vou falar o máximo possível. 1, 2 eu já mencionei da outra vez, né? Eu vou falar sobre mais, então, eu acho que não vai ter problema. Tá. Eles vão, eu acho que, isso é muito comum. Tá, eu conheço nátron, calcário. Para que eu tenho que aprender mais sobre isso? Eu já sei, eu conheço calcário e capre, já sei sobre isso, já conheço isso. Mas há outros remédios desse grupo. Então, quando você estudar calcária, então vai ficar mais fácil prescrever calcária mu ou flu ou sulf, que nós não prescrevemos com tanta frequência. Então, você chega a calcária e aí você fala calcária carpe, pronto, acabou. E não pensamos, então, dos outros elementos que podem estar associados à calcária. Então, quando nós estamos falando de remédios, por exemplo, o grupo das snakes, né? Então, todo mundo prescreve lácases. Mas a lácteos é apenas uma, mas tem várias outras, e aí nossa lácteos é muito comum, tá? É encontrada no repertório várias vezes. Quando nós repertorizamos, nós vamos ver lácteos. Tá, mas aí quando chegarmos, por exemplo, a lácteos, nós temos que pensar que ele faz parte desse grupo. Então, às vezes é um cortalis, a naja, sei lá. Então, tem várias outras possibilidades. Enquanto quando nós fizemos isso, o nosso repertório vai aumentar, a quantidade de remédios que você vai prescrever vai ficar maior e a sua prescrição vai ficar mais fácil. Então, é importante lembrar desse sistema. Então, nós vamos começar a partir desse fundamento. Então, nós não... eu vou mostrar alguns casos de alguns remédios, tá? Vocês aprendem esse, vocês vão para casa. Aí nós vamos falar sobre outros remédios, Flomox, vocês não sabem o que fazer, por exemplo, com esse. Então, por exemplo, isso é só dar o peixe para você que você pode comer, por exemplo, um dia. Mas na homeopatia previsível, nós não acreditamos apenas em fazer isso. Nós temos também
que ensinar vocês a pescar, a técnica pela qual vocês vão chegar à prescrição, né, todos os dias. Então, e aí, se ensinarmos a pescar, sim, aí você vai se alimentar, a sua família, a sociedade, você vai poder resolver vários outros casos que normalmente você não saberia se você apenas aprendesse alguns poucos remédios. Então, como eu disse para vocês, as duas formas de, vamos dizer, simplificar, né, é o que eu falei das últimas duas vezes, baseado na origem, que é de acordo com o meu gráfico, seria de qual reino, né, animal, vegetal, ou seja, vendo as características de cada reino, qual é a característica dos metais pesados, metais leves, e quais as características dos elementos. E uma outra técnica que se baseia no repertório, isso também se baseia no repertório, mas isso se baseia numa característica, num sintoma característico importante, numa rubrica que vai perpassar o caso. Eu mostrei para vocês se lembrarem, eu mostrei um caso de uma criança com psoríase. Ela sofria, e o sintoma principal era, ele ria muito, lembra? Contava piadas, vocês se lembram? Eu mostrei da última vez que eu estive aqui. Sim, o remédio foi, eu não ouvi o nome do remédio, por causa da característica do caso, né? Qual era a rubrica? Qual era a característica que perpassava isso, que era comum a esse caso? Tá, você lembra o peixe, mas esqueceu da técnica de pescar, hein? É isso que eu não quero. Então, é isso que eu não quero. Você lembrar o caso, lembra o remédio, mas esqueceram a rubrica. Tá, em que base que foi feita essa prescrição? Os espirituais? Muito vivaz. Inteligente, a criança era muito, brincalhona, né, espirituosa, né, ele contava piadas, né, piadista. Márcio, eu sei. E eu esperava que você desse essa resposta. Tá, pode falar agora. Tá, não quando eu começar o caso novo. Então tá, muito bem, é isso que eu quero. Vocês têm que se lembrar da rubrica, não do remédio. Então, a mesma coisa aqui, vocês têm que lembrar das qualidades, os sintomas principais do grupo. E como resultado, vocês vão poder então afunilar, né, aí o seu conhecimento da matéria médica, os remédios individuais e o repertório também. Você vai ser capaz de repertorizar e imediatamente você vai chegar a alguns remédios e aí prescrever facilmente. Sinépio. Esse é um remédio bastante raro, que normalmente não é comum, que a gente nem necessariamente pensaria em prescrever para a psoríase. E quando eu falo que isso aqui é um partilhamento de conhecimento, quando eu saí daqui, eu fui dar um seminário em Buenos Aires e um Dr. Schaffert, um homeopata eminente lá, falou assim: há uma rubrica notusa de psoríase, especificamente relacionada à psoríase. Ele me mostrou, eu vou lembrar de talvez mostrar para vocês, e é uma troca de conhecimento. Eu não conhecia isso, né? Eu achava que esse remédio não poderia ser usado para erupções da pele. E aí ele falou que, por exemplo, é um remédio que descreve as condições desse paciente de uma forma muito característica. Então, nós temos muitas
muitas abordagens. Então, pode vir desse lado, daquele lado, pode ser do sul, do norte, leste ou oeste. Tá, mas vai depender na sua adaptabilidade, o seu conhecimento, a sua abordagem. Alguém que tiver muito conhecimento dos particulares de determinados remédios, ele pode chegar ao mesmo resultado a partir dos particulares. Mas como nós estamos falando da mente humana, nós temos uma limitação, não temos como nos lembrar dos particulares de cada um dos remédios. Então, nós temos que encontrar um sistema onde temos um sintoma comum, um grupo comum de sintomas. Aí nós vamos colocar esses sintomas no repertório, repertorizar, e aí chegamos a um remédio. Então, esses são os dois métodos, e nós vamos passar, né, por esse gráfico aqui. Tá. Você tem que usar tudo que for disponível, tá? Eu não posso simplesmente ficar preso a um gráfico, né? Por exemplo, tá, se eu, por exemplo, um cozinheiro, tem que preparar um prato, eu tenho que preparar um prato a partir dos ingredientes que as pessoas me dão. Então, tá, eu não posso falar, por exemplo, eu sou cozinheiro, eu quero todos os ingredientes do mundo, aí eu faço um prato. Então, qualquer um pode fazer isso. Um bom cozinheiro é aquele que pode fazer um bom prato a partir dos 2 ou 3 itens que, por exemplo, que forem dados a ele. Tá. Aí sim, ele é um bom chefe, ele pode preparar um bom prato a partir desses 2, 3 itens. A mesma coisa vai acontecer na nossa prática. Nem todos os pacientes vão chegar e nos dar todos os sintomas, conversar conosco e tal. Tá. Se fosse esse o caso, a gente não estaria aqui hoje, não é? Então, se todo paciente nosso chegasse e nos desse todos os sintomas que nós precisamos, tá, então nossa prática ia ser fácil, não precisaríamos estar aqui. Então, como nós temos tipos diferentes de paciente, alguns falam mais, outros falam menos, alguns não falam a verdade, outros escondem, outros mentem descaradamente, outros mentem inconscientemente. Então, por isso que nós usamos técnicas diferentes e formas diferentes para chegar ao repertório. Então, aqui nós temos 2 caminhos. Então, nós vamos falar mais sobre isso. Então, vamos começar. Então, a melhor forma de iniciar é com os casos. Aqui apenas uma lembrança, e também para os novos participantes, é a nossa classificação. Então, mas eu já evoluí nos últimos 6 meses, eu acrescentei novos conhecimentos, e eu vou acrescentar mais e mais sintomas para facilitar o seu trabalho, ou facilitar ou dificultar o seu trabalho, né? Um pouco mais complicado. Então, é fácil se você já tiver assimilado esse gráfico, porque aí é só um acréscimo, mas se você ainda não assimilou esse gráfico, vai apenas complicá-lo. Mas eu acho que, como eu estou usando isso diariamente, eu acho que vai ser mais fácil. Nós acrescentamos mais itens, mas no gráfico é o que eu tenho, metais pesados. Aqui na esquerda, nós começamos com os metais pesados, metais leves, que têm as qualidades dos metais pesados e também dos elementos. Aí você tem os elementos que têm as qualidades dos metais pesados, e os elementos que têm as qualidades dos metais e das plantas. E depois, aqui, muito sensibilidade, né? Aqui, menos emoções ou falta de emoções, e aqui os remédios do reino animal. E entre os animais e as plantas, nós temos esse pequeno grupo, que seria a falta de controle, falta de inibição, que resume, né, esse grupo de nosódios. E aí os remédios do reino animal, os das plantas, emoções, essas são as emoções básicas, tristeza, alegria, raiva.
E nos remédios animais, nossas emoções também estão altas, mas elas são complicadas, ou aquelas emoções avançadas, ou crueldade, ciúme, suspeita, violência. E essa violência que vocês vão encontrar aqui também está aqui presente nos metais. Então, vocês vão encontrar grupos que vão se sobrepor. É como se fosse um trem, né? Vários vagões, né? Não são necessariamente compartimentos separados, mas sim, compartimentos separados, mas ainda assim unidos. Vocês vão encontrar sintomas comuns, né, de um grupo no outro, e aqui também as emoções são elevadas ou exacerbadas, mas esse lado do gráfico são diligentes, outros não diligentes, né? Aqui carcinosina, por exemplo, que é diligente. Há sempre exceções, claro, em todos os lugares, mas basicamente aqui nós estamos falando de remédios diligentes. Certo? Então, esse é basicamente o gráfico que vocês conhecem, foi distribuído para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar. Então, para chegar a um remédio, nós podemos chegar a um sistema e usar esse sistema, mas para simplificá-lo e chegar ao caso. Então, esse é apenas um histórico, um resumo. Então, agora nós vamos realmente começar a matéria desse seminário. É sempre mais fácil aprender alguma coisa a partir de casos, principalmente casos audiovisuais. Você pode observar o paciente, ouvir, você tem um histórico aí na sua frente. Esses pacientes já são curados, então você sabe que 100% de certeza que os sintomas desses pacientes estavam presentes neles, né? Vocês estão vendo? E quando o remédio o curar, você vai saber 100% de certeza que esse remédio tem que ter esse tipo de qualidade porque ele foi curativo. Tá, então eu vou tratar de casos psicóticos e sifilíticos, então vocês vão ter realmente cada vez mais certeza de que ele tinha aqueles sintomas e que eles foram curados. Então, aqui nós temos um caso de hipotiroidismo com migrânia, outro caso também, em que nós tínhamos o critério, os segmentos de tiroide, né? Eu tenho uma clínica especializada de problemas com tiroides na homeopatia, que não tem especialização. Nós não somos, por exemplo, especialistas que só tratam determinadas doenças, por exemplo, ortopedista, oftalmologista, né? Nós somos médicos holísticos, mas às vezes nós temos uma aptidão, e o que aconteceu é que eu tive vários casos de tiroidico, aí eu fiquei famoso na minha área como especialista em tiroide, o que eu sei que não é bom. Então, eu tô assim, é por isso que eu tenho mais pacientes com tiroide, né, que vêm me visitar ou vêm me consultar, e eu desenvolvi então um perfil de segmento para tiroide e que vocês podem usar na sua prática para os casos de tiroides. Então, vamos começar com isso. Uma senhora de 30 anos de idade, com uma queixa de rouquidão. Esse é um dos sintomas mais comuns de problemas de tiroide. Outra queixa seria ganho de peso, apesar de uma dieta rígida. Ela exercitava, ela estava seguindo uma dieta rígida, ainda assim, ela não perdia peso, ela ganhava peso. Também ela tinha queixa de preguiça, de se sentir, né, com preguiça, fraqueza, também edema no pé, que melhorava com um banho de água morna.
E aí ela se sentia bem no final do dia quando ela fazia, então, essa imersão dos pés em água morna. Ela também tinha queixa de migrânia, de dor de cabeça. Há 3 anos tinha sido diagnosticado, então, esse problema com náusea e vômitos. Tá. Quando ela era cometida, então, por essa dor de cabeça, ela durava 2 a 3 dias o episódio, né? Às vezes ela tomava analgésico, ela desaparecia, mas às vezes continuava esses 2 ou 3 dias, né? É certo? Todo mundo está entendendo? Está me acompanhando? Tranquilo? Aqui nós somos os gerais. Em cada paciente nós precisamos dos gerais. Apetite normal. Fezes, às vezes constipação. Talvez sintoma, né, de hipertiroidismo. Urina normal. Aqui, paciente sem sede. Não gostava de beber água, assim, água pura, mas ela gostava de bebidas frias, né? Bebidas frias e suco frio. Então, qualquer bebida fria, tipo Pepsi Cola, refrigerante, né? Com gás, né? E também sucos de fruta com muito gelo, né? Com bastante gelo. Também gostava de suco. Na Índia nós temos sherbets, né? Que é é um extrato, por exemplo, de determinada fruta, por exemplo, fazer um extrato de morango, por exemplo, é igual um sorvete, só que não é à base de leite, é à base de água. É sherbet, né? É uma espécie de sorvete, como eu disse. Como? Polpa. Okay, so that's an extract. Não, mas a polpa mas a polpa faz esse sherbet, que o sherbet é um sorvete que não é à base de leite, é à base de água. Ela também gostava de ovos, comer ovos. Nada específico. A sudorese normal. Hábitos de sono normal. Nada problemático, nenhum problema, né, de sonho, nada relacionado a isso. Aqui, interessante, o paciente era friorento antes, mas depois do problema com a tireoide, ela ficou cada vez mais quente. Né? Isso é muito interessante. Normalmente, o que acontece nos casos de hipotireoidismo, você fica cada vez mais friorento. A tolerância ao frio diminui com problemas de hipotireoidismo. E no hipertireoidismo, você fica mais calorento. Agora, em hipotireoidismo, a sua tolerância ao frio diminui. Você fica mais friorento, você tolera o calor, né? Então, se o paciente tivesse mais friorento, eu entenderia, por conta dessa doença. Mas aqui, ela era friorenta, mas agora se tornou mais calorenta. Isso é importante, tá? Eu já falei para vocês, quando eu faço a anamnese do paciente, quando alguma coisa parece que é contraditória, que é oposto ao que deveria ser, então, aí, pronto, isso me impressiona. Eu tenho que ficar prestando atenção nisso. Então, no caso de tireoide, nós temos que ter muito cuidado ao tomar os termais para saber
quais são os termais dos pacientes antes dela ter começado a sentir, né, hipo ou hipertiroidismo, porque a mudança nos termais pode ser causada pela doença. Se esse for o caso, então você não precisa ficar preocupado, porque esse é um sintoma da doença. Mas se um paciente que era calorento se torna friorenta em hipertiroidismo, você não precisa ficar preocupado, porque é um sintoma da doença. Então, você tem que tomar os termais originais. Quais são os termais originais antes da doença? Certo? Todo mundo seguindo, acompanhando, tudo certo? Aqui, na história geral, ela teve uma colecistectomia em 2004, né, por conta de colecistite. Ela tinha pedras, a mãe, a avó tinha câncer uterino e diabetes, a mãe também diabetes, a menstruação normal, ciclo de 29 a 30 dias, por 3 ou 4 dias, história obstétrica aqui normal, um filho de 12 anos e uma filha de 8 anos. O paciente está tomando medicamento com 75 microgramas de Tironorm. Então, mas esse foi o diagnóstico básico e o médico endocrinologista prescreveu, então, Tironorm. E ela veio me consultar porque, apesar desse remédio, os sintomas não melhoravam. É isso que nós vemos. Na maioria dos casos de tiroide, os pacientes que já foram diagnosticados vão ao endocrinologista, recebem uma prescrição para esse medicamento para a tiroide, e eu descobri que, apesar de todos os exames estarem normais, e apesar da medicamento ou qualquer medicamento, no caso para hipertiroidismo, por exemplo, nós descobrimos que os exames de sangue, os resultados são normais, mas os sintomas não desaparecem. É isso que a gente descobre. Então, mesmo que eles ainda estão queixando dos mesmos sintomas. E, número 2, eu descobri, às vezes, que com o medicamento para problemas de tiroide, os sintomas aparecem, mas o exame de sangue não melhora. Então, nós temos 2 problemas aqui. Então, quando eles vêm nos consultar, eles recebem uma cura holística, né? Porque, na realidade, a função da glândula tem que melhorar primeiro. Aí, depois, a estrutura. Então, a melhora do paciente pode ter, vamos dizer, o primeiro reflexo dessa melhora tem que ser nos relatórios. Eles têm que estar normalizados mais rápidos. Os sintomas talvez melhorem primeiro, mas, vamos dizer, primeiro talvez eles melhorem e depois, então, os outros aspectos. Muito bem. Aqui, os mentais, a situação de vida dessa paciente. Casada há 13 anos, com 2 filhos. Mora numa casa que tem todos os familiares, que tem os parentes, os cunhados e tal. Então, ela mora com sogro, sogra, cunhado, a esposa dele, os filhos desse cunhado, ou seja, todo mundo na mesma casa. Ela diz que todos, né, os parentes do marido são muito simpáticos. Então, quando você ouve isso, você pergunta assim, isso é verdade? Sim, e de vez em quando é verdade. Então, nesse caso,
O sogro era simpático, but at the same time, he mas was ao mesmo quite tempo dominating also. ele era também uma You pessoa will find out how dominadora. dominating he was, Então, that a- he got along well with ela everybody in the se family, dava muito bem com todas as and pessoas na she família respected and e trusted ela her in-laws, respeitava out of respect for the age e and for the confiava religion, so nos much so parentes that do when she had a marido. gallstone, she had a single Então, quando ela solitary tinha gallstone, uma which was pedra, not quando ela hereditary, teve um problema, né, but the de father-in-law thought that no, she has to get pedra na operated. vesícula, As sem you know, nenhum allopathic problema. surgery, Aí o but sogro that's the only falou, way to cure this. você tem que Only ser you can operada, cure porque gallstones vocês by sabem removing your que gallbladder, os médicos because the alopatas surgery is falam only que answer. essa é a única And resposta, né, um tratamento she got cirúrgico. operated in Aí spite of ela not operou, having much apesar problems. de não ter tantos problemas. In spite of not Apesar having de much não ter symptoms, she only had one tantos episode of problemas. gallstone polyp, Ela só teve apenas um and she was episódio. diagnosed as having a gallstone. Aí ela recebeu esse It was a diagnóstico, small one, but the pequena. father-in-law said, Mas "Get it operated." o sogro She did falou, not want tem que to, operar. Ela but não she queria did. operar, She did not mas want to, but she ela did against se operation submeteu à because the operação father-in-law told her. porque o sogro tinha These falado. incidences in life tell Então, us esses about a incidentes person's nature. nos falam Rather sobre a than natureza asking da them exactly pessoa. how your nature Então, por is, exemplo, ao invés de these perguntar kind of qual é essa incidences natureza, tell us não, about her nature. esses tipos de incidentes nos falam sobre a natureza do paciente. Start thinking. Então, vamos começar a pensar. In her childhood, she Né, was more na attached to infância, her paternal aunt. Ela rather than era her mother. mais ligada à tia por parte de pai She do said que in à her mãe. house, even E ela other falou siblings, que like other na brothers and casa sisters, dela, were os also irmãos e as attached irmãs more to the dela aunt than the mother. estavam eram mais aunt is the ligadas a father's essa sister, who tia was living do with que a them. mãe. Essa tia era tia por parte de pai, que morava com And eles. I asked her why. Aí eu perguntei She didn't say por anything. quê, aí ela não Find falou out why she was nada. more attached to the aunt. But Ela, then, ela, since ela, all ela the não family explicou members, por all quê, her brothers and mas sisters were also como attached more to the aunt, os outros membros da probably família she was eram more mais caring, ligados more caring, à more loving. tia, né? That's why Talvez the ela children seja mais always go to the amorosa, aunt to give them more love. cuidava mais But das of course, she didn't complain crianças, about dava any of mais this, amor. but Mas she didn't get como enough love from mas ela não reclamou de que, por exemplo, a mãe não dava, por exemplo, characteristic of the patient was atenção she could not suficiente. study Outra and finish her característica, graduation. ela não conseguiu again, terminar o In the curso. final year of her graduation, Porque no she was- último ano, né, que ela was estava married off. se formar, quando ela ia se formar, ela foi casada, was né? Então, married off. She was not allowed to complete her graduation. ela o decided, pai the dela parents decided, okay, we não have got permitiu a que ela good se wife for you, a formasse. good match for Tá, you. encontramos um marido You para have to get você, você tem que se casar. But again, I Tá, asked her, mas so aí she didn't eu complain much about this, continuei a or she had perguntar no sobre esse disappointment, assunto, you know, that mas she ela could não not finish her reclamou, graduation. ela não But ficou assim she desapontada ou mentioned frustrada que Just came não to- se formou. Ela só falou, mencionou, né? So you are getting this till now? Então, estão seguindo? Getting the history? Estão me acompanhando direitinho? Tá? Alguma pergunta? What are the qualities that Então, you are getting so far? Quais Don't são get as qualidades, tá? Just start thinking. Vamos começar a pensar quais são as qualidades What que are the vocês qualities já that you are podem, vamos dizer, depreender a partir desse histórico. What are the Quais são as qualities so far qualidades you can gather que from this vocês much podem, information? a partir dessa informação que eu dei, o que vocês já podem nos dizer? Submissive? Submissive. Okay, very Submissive, good. muito bom. Everybody says submissive. Very Todo good. mundo falou submissive, muito bom. What else? O que mais? Mais. Resignada. Resigned? Resign to her fate. Resignada à sua That's sorte? why I said, I asked her. Tá, eu how she perguntei felt, para ela como que ela how se that she was sentia, forced to marry, que or- ela or tinha how sido she felt that forçado she was a moved casar, on from her ou se, mother, por exemplo, se from ela her mother recebia than the mais mother. carinho da Nothing tia do que da mãe. One submissive, yes. Tá, Very good. submissiva, sim, muito bom. She gives to the elderly people. She gives it. Ela se molda, né, à vontade das pessoas mais velhas. So
Do you get the feeling Então, that this is a person então seria uma pessoa submissive, yes, also tá submissiva, mas também molds herself é to the facilmente situation moldável à and situação, né? Que aceita tudo de uma forma fácil. Então, qualquer que seja a situação que era apresentada a ela, tá, ó, você tem que casar, tá bom, caso. Você não vai se formar, tá bom, não vou me formar. O sogro falou, você vai operar, tá, vou operar. Então, ela nunca se opõe, ela queria mais amor da tia, então tá, recebeu mais amor da tia. Então, essa pessoa muito flexível, né? Flexível, ajustável, moldável, como ele falou no início. Todo mundo concorda? Uma pessoa flexível, ajustável, concordam? Okay. So the patient Então, o paciente feels angry se very sente easily. irritada rapidamente, muito, And speaks out on whoever she is angry, e except for fala, né? out, Expressa, again, respect for expressa the essa lady. raiva, mas não expressa a sua raiva para os parentes do marido, né? Em respeito à idade deles, né? Então, se ela se irrita com a pessoa da idade dela ou mais nova, ela vai falar, vai expressar a irritação, mas com o sogro e sogra, não, ela não fala The anger nada. she gets out is A usually on servants and children. raiva que ela expressa geralmente para os criados, né, os funcionários da casa, né, e com crianças. Aí ela realmente expressa a raiva. Hard on inferiors, Então, soft on ou superiors. seja, ela é dura com os inferiores e né, não é dura com os superiores. Hard on inferiors, soft on superiors? Seria isso? No. Não. É duro com os inferiores e gentil com os superiores. Complacent? Complacent. No, not complacent. Não, It não was é one complacente. who Complacente é would alguém not que react at all much não vai or, reagir take it as assim, it is. tá? E aceitar does get realmente. angry, Ela se but only on irrita, selective people. tá? Mas só pessoas selecionadas, só com pessoas is common, selecionadas. Isso é comum, não é? This is common, isn't É it? comum, não é? We always cannot get angry É, on our superiors, on our elders. Nem sempre nós ficamos We get irritados com os angry on the nossos ones whom we can. superiores. E aí a gente se irrita com quem a gente pode se irritar. Not hard on Tá. inferiors, soft on superior. That is very, Tá. very characteristic. Então, duro com inferiores, manso com And this superiores, anger, bastante she cools down within a característico. few minutes. Aí essa raiva passa Broods about the rapidamente. incident for 2 to 3 days, Aí ela fica mais ou menos emburrada por 2 ou 3 but dias. then forgets easily. Aí esquece também depois. So Deixa this pra is lá. a person who Então, doesn't é uma, keep things in a mind very much. pessoa que não fica guardando forgets it aquilo easily. na cabeça, ela Broods for, esquece. 2 3 days. Fica emburrada, fica magoada 2, 3 She dias, forgives depois and esquece. forgets, both. Ela Not only just perdoa, forgive, ela right? não é só She esquece, ela also forgives the person perdoa with e whom she esquece. has had a problem. Tá. Ela perdoa, tá? Deixa pra lá, esquece, pronto. She also feels hurt Ela when she's também reprimanded. When she's se scolded, magoa, reprimanded, she feels assim, hurt. facilmente quando ela é Again, repreendida, does not brood about it mas much também não also. fica lá revirando aquilo na cabeça, pensando naquilo. She likes company. Ela gosta da And companhia wants das to be in company pessoas most of the time. e gosta de estar junto com as pessoas. She does not like being Ela alone. não gosta de estar sozinha, de She ficar can mix sozinha. easily and also makes friends Ela é muito But simpática e not faz with amigos total com facilidade, mas não com So she's not a estranhos, person assim. Então, não é uma pessoa will que go and start vai talking to a total stranger. começar a puxar conversa com um Or, estranho, let's né, suppose total. you're traveling. Né? Por exemplo, se You're ela está traveling in a viajando, plane, you're está no traveling in a avião, plane está no with the trem, next que person seja, sitting next to aí you, tem she uma will not pessoa start a sentada ao seu lado, ela não vai iniciar But uma conversa, among the known tá? people, Mas entre where as she's pessoas comfortable, where she's conhecidas, known, onde she ela é will go and conhecida, next ela she se will sente go and talk confortável, to them, ela will vai, be puxa um friendly with them, assunto, ela vai ser simpática, but she will agradável, not talk to strangers mas ela or não vai people, falar com and she will estranhos not ou start a pessoas conversation. que ela nunca viu So e she ela goes to não a vai party, puxar assunto. Então, se ela vai will para uma meet somebody, festa, ela vai and if the person conhecer uma starts pessoa talking to her, e se a pessoa then she will começar a start conversar com very ela, aí friendly tá. and nice. Aí sim ela vai conversar com a pessoa, She tá? will E not continua a start. Some conversa. people, can go and Mas start a ela conversation with them. não é igual pessoas que, She né, likes chegam making alguém e friends. começa She a likes conversar. company, she likes making Então, friends. ela gosta de fazer novos happy when amigos, she's ela company, gosta de she's happy pessoas when em volta she's with her dela, friends. ela gosta de estar com pessoas. What does this tell us? Tá, e o que isso nos diz?
What does this tell us? O que isso nos diz? Timid, okay. Tímida? Extrovert, introvert. Extrovertida ou introvertida? Think. Pensa, gente. Think. Let's see. Vamos Let's pensar? go. Think. Vamos pensar. How many for introvert? Quem pensa que ela é Raise your introvertida? Levanta o braço. Introvertida. Levanta alto. 15. Mais How ou many menos for 15. extrovert? E quem pensa que ela é extrovertida? About 7, 8. So more. Ah, more than- 7, 8. Okay, Então a let's see. maioria pensa Let's que see ela é what she is. introvertida. Então vamos ver. She has lots of fears, Ela tem muitos especially medos, of being alone in the dark. especialmente de ficar sozinha no Also escuro. has fear of, dark, Ela alone, tem when she's alone in the medo dark, when do it's escuro dark. também. Então ela tem medo de ficar sozinha no escuro e tem medo do Free escuro. time, she likes to just sit and No watch TV. tempo que ela tem livre, ela gosta de ficar sentada assistindo televisão. She likes to travel and roam around. Ela gosta de viajar, de andar por aí, de estar sempre se movimentando. Doesn't have to be only specific travel to a place. Não Even é just necessariamente going out, assim viajar you know, de um just lugar for para outro, drive né? or just Gosta de going passear out. de carro, She likes sair, né? Ficar, andar por aí, passear. The patient's memory was A very bad. memória do paciente é What is the age of the ruim. patient? Qual a idade da paciente? 30 years. 30, right? 30 anos. Okay, what is her memory Tá. like? Let's see. E a memória dela, Especially the short-term memory was very especialmente bad. a memória de curto prazo, If muito she would go ruim. from one room to another Se room, ela saísse de uma sala para outra para fazer alguma coisa, por exemplo, da cozinha para a sala ou para o corredor, and she would go and then she would forget ela why she had come there. esquecia para que ela tinha ido para essa outra sala. This was Simplesmente. very often, and this was Isso very, very characteristic in her, bastante very strong. característico Even dela. while making a conversation, E mesmo during the conversation, durante uma she would conversa, forget what she was ela about to say, the next word. esquecia o que ela ia falar, tipo assim, o The que eu ia next dizer? word, she would E forget what she aí was about to say. ela esquecia completamente. She keeps things in places and then forgets Ela where she has kept guarda as coisas nos lugares, depois esquece onde que guardou. it. So important Então, or common? importante ou comum? Isso é um aspecto importante ou comum? Does this happen to all of us? Isso acontece com todo mundo? No? Não, Oh, very good. não. It happens to me all the time. Comigo está acontecendo o tempo todo. It happens to me all the O time. tempo todo comigo. Not all the time, but a Não, lot. não o tempo todo, mas assim, So, you think it's muitas vezes. O senhor é muito novo. yes. So it's okay if it happens to old people. So Tá, I'm old. acontece com as pessoas velhas. Então tá, então eu sou It's velho. okay if it Tá, happens to me. tudo bem. Se acontecer comigo é isso aí mesmo. Okay. Think about it. Let's see. Então Use vamos your- pensar sobre isso, we are né? going Vamos to- lá. In these 3 days, we are Nesses going to 3 use dias your nós vamos gray usar matter. You nossas make it very, very células strong. cinzas. You Nós exercise it vamos strong, exercitar o nosso Same way, it will cérebro, make your brain né? stronger. O Next 3 cérebro days, vai ficar you have to use this a forte. lot. Nós vamos ter que usar o nosso cérebro No bastante. rest to it when you are Tá. in the seminar. Não quero ninguém descansando o cérebro Ok. aqui durante esse Let's see seminário. what it is. So, Então vamos this was ver. what was very common in her, Aqui. important in her. É She importante cannot tolerate nela. Ela Anything tight around her neck. não tolera In fact, nada she wants apertando o even the pescoço, back of the clothing, not only in the até front. a gola, né, This was da very interesting roupa. to her. She did not Né? want, Ela não gosta nem da something gola tight atrás, here in ela the não neck, in gosta the de front. nada apertando Even in the o back, pescoço, aqui na frente she do wanted the pescoço, things to be low, e low, nada na nuca low and também, loose. nada. Ela gosta de All over she a did not roupa want anything tight. assim decotada, né, assim no sentido de não apertar a nuca dela. And she wants E ela constant change, quer wants to try and mudança do new things. constante, ela quer sempre estar trying new kinds of fazendo coisas novas, If someone experimentar is change, she wants to do comidas new things, novas, ela like quer trying fazer new coisas food. novas. She gets bored É, easily with ela, the same thing.
ela fica chateada com as coisas, assim, ela fica entediada, ela acha, ai, que coisa chata, que tédio. Até, por exemplo, quando ela está assistindo televisão, ela não quer assistir os mesmos seriados, os mesmos programas. Então, tem gente que segue, por exemplo, né, um seriado tal, por exemplo, novela, né? É por isso que tem novela que demora, e demora. Então, anos e anos a mesma novela. Mas o aspecto interessante desses seriados, eu não sei em termos de, por exemplo, novela, mas, por exemplo, de vez em quando você está mudando os canais, aí você vê, por exemplo, alguma cena de alguma novela, então, aí você vê, você espera um pouquinho, né, para ver. E aí, por exemplo, vamos dizer que a última vez que você assistiu aquela novela foi há 6 meses, aí você vê, por exemplo, 6 meses depois e fala assim, uai, mas mesma coisa, não mudou nada, mesma coisa, mesma situação, tudo igual. Então, geralmente, é que o marido e mulher, ou namorado e namorada estão brigando, e a última vez o namorado estava reclamando da namorada, que ela estava traindo ele com outro homem, né? Então, agora, a única coisa que mudou 6 meses depois é que a namorada está reclamando que o namorado está traindo ela com outra menina. Mas estão falando a mesma coisa, tudo igual. Tá, a mesma casa, mesma sala, estão em pé no mesmo lugar. Só falta estar com a mesma roupa. Então, anos e anos depois você vê a mesma situação. Aí, de repente, às vezes, aí essa novela ou esse seriado fala assim, 20 anos depois, aí você descobre que a situação continua a mesma. Aí, ou seja, namorado e namorado, mas provavelmente são agora os filhos do personagem que você assistiu antes, né? Mas tudo igual. A história é igual, a situação é igual, as falas são iguais, até o cenário é igual. Então, é por isso, né, que essa senhora não gostava de ficar assistindo os mesmos programas. Ela estava sempre querendo programas diferentes na televisão. Tá, mas essa é essa situação, essa queixa dela, né, mesmo a respeito de comida, por exemplo, querer sempre coisas novas. Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Tudo bem? Então agora vamos assistir o vídeo. Aqui é a paciente. बीच में ही सेंटेंस में भूल गए कि अब ऐसा नहीं हो रहा है अभी जो भी बोलना है पूरा सेंटेंस में अच्छे से बोल सकते हैं और ओके काम के लिए जो था वो भी अभी काम में याददाश्त रहती है अच्छा पहले ऐसा भी होता था क्या So I'm asking her about então, eu estou perguntando a ela sobre o segmento, isso é 6 meses depois do tratamento, né? Normalmente, no caso de tireoide, o que acontece é que nós pedimos aos pacientes para iniciar o tratamento e aí, lentamente, deixar de tomar o medicamento prescrito pelo alopata, né? Então, nessa senhora aqui, uma coisa interessante aconteceu no final da nossa consulta. Eu falei, olha, comece a parar de tomar, interrompa, né, todas as outras remédios alopáticos. Então, não tome nada, nenhum remédio alopático. Ela entendeu que tinha que interromper tudo, mas continuaria com o remédio para a tireoide e só interromper lentamente, né? Mas aí ela interrompeu tudo. Então, às vezes as coisas
As coisas acontecem de uma forma que a gente não queria. Por exemplo, ela interrompeu todo o medicamento. Não era para fazer isso, né? Mas qual é a coisa importante que vocês ouviram sobre esse caso? A memória dela, né? Então, ela não lembrou das minhas instruções. Aí, eu perguntei para ela, como é que está a memória da senhora? Ela falou, eu ainda esqueço onde é que eu coloquei as coisas, mas aí, logo em seguida, eu me lembro. Antes, ela não lembrava de jeito nenhum onde que tinha colocado. Agora ela consegue se lembrar. Antes ela, por exemplo, saía de uma sala, ia para outra e esquecia para que ela tinha ido para lá. E ela está falando que isso acontece agora menos vezes. जैसे क्या लगता था बॉडी में पहले सुस्ती बहुत आती थी लेकिन फर्क है पहले से ओके ओके Bom, eu perguntei a ela sobre preguiça, ela falou que você tinha muita preguiça, fadiga. Isso agora também está bem melhor. अच्छा पहले पैरों में स्वेलिंग आती थी स्वेलिंग और दर्द बहुत थी वो अच्छा कहाँ पे Agora não tem nenhum inchaço nas pernas. Ela também tinha inchaço nas pernas, agora ela disse que tinha dor também, agora não tem mais dor. Nenhum inchaço, nenhuma dor nos tornozelos e nos pés. अभी वो स्वेलिंग नहीं है कोई दर्द भी नहीं है बिल्कुल और आवाज में भी फर्क है हाँ क्या फर्क आवाज कैसा था पहले कैसा था And she says, e ela disse que agora a voz dela também está bem melhor. Ela não tem mais a rouquidão, minha voz está bem melhor. अच्छा बोलने में जोर लगाना पड़ता था आवाज भारी रहती थी यहाँ थोड़ा ना इजी महसूस होती है अच्छा गले में भी एकदम Ela precisava fazer muita força quando falava. Ela tinha que forçar bastante daqui. Sentia dor aqui porque ela tinha que forçar tanto para falar, devido à rouquidão. Agora isso desapareceu completamente. Ele está completamente melhor. Eu perguntei. Bom, o mais importante para você perder o peso, a coisa mais importante para uma mulher, né? Ela falou, não sei, não tenho certeza. Não sei. O que isso quer dizer? Sim. Então vamos tirar o peso dela. Ops. गुस्सा छोड़ के बाकी सब चीजों में इंप्रूवमेंट है गुस्से में इंप्रूवमेंट नहीं है कम है लेकिन इतना नहीं Bom, então eu perguntei ao marido, quando ela foi se pesar, eu perguntei pro marido. Então ela tinha rouquidão, ela tinha baixo nível de energia, ela tinha inchaço nos pés, ela se sentia preguiçosa, cansada, ela engordou. Eu falei, bom, tudo está melhor agora? Ele falou, exceto a raiva. E a raiva? Bom, a raiva ainda é a mesma. E aí a senhora voltou e falou, não, a minha raiva também melhorou. E havia um médico sentado ao meu lado. E ele disse, você não deu nenhuma restrições para a raiva. Na Índia, para cada paciente, nós precisamos dar algumas restrições alimentares. Na Índia, precisamos
Para cada paciente, depois do histórico da consulta e falamos com ele, bom, explicamos qual é o problema, damos um remédio, tudo bem. E você não é um bom médico na Índia se você não passar, então, pelo menos 10 restrições alimentares para o paciente. Pelo menos 10 a 15 diferentes restrições alimentares. Se você não passar isso para o paciente, você não é um bom médico na Índia. Você não é um médico que ouviu o paciente direito. Você não prestou atenção no paciente. Então, precisamos dar pelo menos 10 diferentes restrições alimentares. E aí, eu acreditei que isso só era verdade na Índia. Mas ontem eu estava vendo alguns pacientes aqui no Brasil e um dos pacientes saiu do consultório, depois ele voltou, depois de um minuto, e falou, doutor, você não me falou o que comer e o que não comer. Então, os pacientes, eu achei que só acontecesse na Índia, mas não é verdade. Isso também acontece no resto do mundo. As pessoas precisam receber restrições. Então o médico que estava ao meu lado comentou isso e falou, você não deu nenhuma restrição alimentar para a raiva dela. Não faça isso, não coma aquilo, coma isso. E é por isso que a raiva não melhorou. Mas é só uma piada, na verdade. Ela se sentia muito inchada no corpo, agora ela não sente mais esse inchaço no corpo todo, tipo no rosto, no corpo inteiro. How is your sleep? Então, como está o seu sono? Tudo está bem. Handi. Handi quer dizer sim. Sim, Handi. Então, tudo está bem. O seu nível de energia, tudo está bem. वो आपने दवाई जैसे शुरू की वैसे ही बंद कर दी ना नॉर्मली हमने बोला था कि थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे लेकिन आपने तो तुरंत ही बंद माने कंफ्यूजन. As I told you about the confusion. Como eu falei sobre a conclusão, eu falei para ela parar de tomar todos os medicamentos, o de tireoide, mas ela interrompeu imediatamente e ela começou a sentir muito melhor. E desde que ela interrompeu a alopatia, nós continuamos nosso tratamento e ela se sente muito melhor. और लास्ट टाइम तो रिपोर्ट आपकी एकदम नॉर्मल थी और हाँ लास्ट टाइम की रिपोर्ट बताइए कितने थी. And the reports are also e os históricos também, os relatórios também estão bem melhores. Eu vou mostrar para vocês. Depois de 3 meses nós fazemos alguns testes. Very good. T3 is 85, T4 is 9.07 and TSH is 3.36. And this is totally without any tablets. और 3 महीने टैबलेट बंद करने के बाद है रिपोर्ट. Right, very good. पहले कितना रहता था आपको कुछ याद है TSH और सब पहले? ये पहले जो आप Did you observe something? Vocês observaram alguma coisa? What is this? O que foi? Sorrindo, de repente, subitamente, ela começou a sorrir. Não é apenas um sorriso, ela subitamente começou a sorrir. Por quê? O médico ao meu lado, mais uma vez, fez um comentário. Vamos ver qual foi o comentário dele. A mesma coisa, a mesma conclusão sobre os tabletes alopáticos. O médico assistente, que cuidou dela nas primeiras semanas, ela estava chocada e correu para mim e falou assim, doutor, o que aconteceu? Ele falou para eu parar de tomar os remédios, ele interrompeu todos os medicamentos de tireoide. Eu falei, tudo bem, então interrompa. Não, mas
What will happen now? O que vai acontecer agora? Don't worry, nothing will Eu falei, não se preocupe, nada vai acontecer, nada vai acontecer. happens for a reason. Tudo acontece por uma razão, talvez seja How is por the uma boa patient? razão. Oh, so the patient is very fine. She's Como está o doing paciente? fine. Ah, ela está indo Okay. bem. For 5 days she was Por had little 5 bit of dias a ela problem. sentiu um pouco de After problema, mas 50 days depois she's do fine. 5º dia ela ficou boa, ela está bem, o nível de energia começou a aumentar. I said, then what's the Eu problem? falei, então qual é o problema? No, sir, but then how can she stop Então it? como ela pode parar e interromper desse Not jeito? so. When your body metabolism, Quando o nosso metabolismo your body, corporal e all the activities of the todas as body, atividades all do the corpo, organs todos of os the body órgãos do nosso start corpo working começam então a normally. trabalhar normalmente, funcionar See, in a normalmente. disease condition, Bom, numa situação de it is doença, like this. é assim. Disease state O estado da doença is like, and when you are taking é some como medicine você from está outside, tomando um like this, remédio hypothyroid, externo. Aí, no caso da hipertireoidismo, o paciente está tomando de hipotireoidismo, a tireoide não está funcionando muito bem. Então, ela começou a tomar um medicamento de hipotireoidismo externo. Eu, então, comparo isso a uma situação onde você está dirigindo um carro with the accelerator on, as com o well as the acelerador brake ligado, is ao mesmo also tempo on. que o freio também está acionado. O acelerador e freio acionado ao mesmo Understand? tempo. Vocês entenderam? This is like as if É isso que you are acontece. É como se putting você a estivesse brake also acelerando and the e ao mesmo accelerator tempo also. freando aquele carro. The brake is the disease. O freio é a doença. Brake is O the freio disease é a which is doença making the que patient está fazendo com que o become paciente se slow and torne mais slow, lento, or, mais lento e mais and lento. E on top of it, em cima you're giving disso, the você dá adrenaline from outside, um so it is remédio like a externo higher gland. na glândula tireoide, como se o seu corpo decidiu fazer com que a tireoide não funcionasse, o corpo decidiu sacrificar a glândula tireoide para evitar com que todo o corpo e localizar a doença num lugar só, porque é essa doença, porque é uma doença, e ao mesmo tempo você está tornando esse órgão doente, falando para esse órgão doente trabalhar mais. It's like as if a É horse como is se um a weak cavalo horse, fosse um cavalo fraco, não é um cavalo capaz de andar muito, carregar muita carga, você coloca mais carga nesse cavalo e aí você começa a chicotear esse cavalo para ele andar mais rapidamente ainda. so this is what it Ou is. seja, essa é a situação. So this is what it is when you are having Isso que acontece quando nós allopathic temos medicines going on medicamentos along with alopáticos the junto com medicamentos homeopatas. É como se você está dirigindo com o acelerador e o freio I acionados. always compare this Eu with sempre this. comparo essa situação a esse So, caso. the body has Então, o taken corpo care, now já cuidou desse problema, então os freios já não estão mais acionados. the car is already in E o motion, carro so já you está do em not movimento, need the então você não accelerator. precisa do acelerador Without mais. the accelerator, E the sem car o is already in acelerador, o motion. carro vai continuar se movendo normalmente. Tablet normal था, अभी without tablets total normal हो गया. That is also very good, excellent. और weight भी कम हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है. Very good. So then she came back with the Bom, weight então and ela asked her again, voltou com yes, peso, eu falei, e o it has peso? also become Ela falou, less. sim, o peso também caiu, And the perdi husband peso. is E the o one who's now marido interested. foi o que ficou mais interessado agora. Ele falou, sim, o peso, você perdeu peso? Ele ficou mais interessado ainda sobre o peso. अच्छा, क्यों डर के मारे नहीं wait कर रही है? क्यों? And then I understood the E aí joke eu between entendi the a two. piada entre os She dois was not aí. ready Ela to não do estava the weight first. pronta para se Actually, pesar when they primeiro. come to my Quando eles clinic, entraram no assistant consultório, takes o the meu weight, assistente the blood pressure, pesa the ele, tira a pulse pressão and sanguínea, o everything, pulso, and she brings the e patient aí very traz o calmly paciente to de the volta and para a sala, para o meu ask a few consultório, para que eu possa questions fazer and algumas immediately perguntas e aí fazer o She did not- acompanhamento. was not Ela ready to não go for estava the weight. preparada para se That's why she pesar, e é started por looking isso at que my ela assistant começou a olhar o meu and she started assistente laughing. e começou a rir. And then when I told E her aí, to quando go, eu falei she para ela went assim, up, vai se pesar. stood up and went Ela and se came levantou, back. foi, se pesou e And voltou. then she found that the E aí weight- ela she percebeu thought she has que not ela lost. achou que não tinha perdido peso She nenhum. was surprised by Então ela ficou seeing the weight. surpresa de ter perdido peso. ऐसा लगता है कि भाई नहीं वेट करेंगे तो नहीं हुआ तो अच्छा वेरी गुड जिम भी ज्वाइन किया हुआ आपने एक्सीलेंट ठीक है and now she has also joined the gym. E agora ela também entrou para uma academia. What is the feeling that you are getting? Bom, qual é a sensação que vocês estão sentindo aí? So far you have seen the patient. Até agora vocês já viram o paciente. Forget the language. Bom, esqueça a língua, the esqueça a feel of linguagem. the Eu quero o patient. sentimento, a sensação que vocês What estão is tendo the vendo esse patient like? paciente. Qual é a sensação que os senhores têm do paciente? What is the feeling that you are getting? Qual é a sensação? Ou sentimento? Happy, yes, yes. Very Felicidade. good. It's like this É situation como is se like a situação é como
happy. What else? É Like feliz, uma situação feliz, happy. ok, Yeah. felicidade. She's very happy. Ela está muito feliz. And the expressions E and as the suas thing that you see expressões, on o the que vocês face veem is no rosto dela, a lot of smile. é muito It sorriso. is as if like you put É como se a você child, colocasse uma criança, child in como a colocar uma candy store. criança numa lojinha de balas, numa loja de Put a balas. child in a Você candy colocou store. What is uma he criança going to numa do? loja de balinhas. O que essa criança vai fazer? If you put a child, he's going to be happy, but how? Ela vai ficar feliz? Mas As soon como? as he Quão finds the feliz? child, Na hora que você coloca uma criança numa loja de balas e de doces, você fala para essa criança que ela pode pegar o que ela quiser, como essa criança vai se sentir? You know, he's first going to look. Ela vai olhar para os lados e vai He doesn't know where to go ter, and what to ela não vai nem do. saber onde ir, o que So fazer, many porque são tantos doces, tantas balinhas. And then he'll decide, E aí ele vai think, decidir, I go here, eu acho que eu vou ali, eu acho que eu vou para lá, ou será que eu vou para lá ou para cá? That's the expression. Essa é a expressão que ela tem no seu rosto. That is a satisfaction what we get. Satisfação é o que conseguimos, mas So happy. ela está tão feliz, You almost euphoric. Yes. quase eufórica. और खाना ठीक है भूख ज्यादा लगती है? शाम को भी लगती, मतलब रात को अगर खाना नहीं खाया तो चलता है, अच्छा वेरी लेकिन गुड मेरे को दोपहर को भूख बहुत ज्यादा माने दोपहर को खाना चाहिए Now she feels hungry. Agora ela sente fome. She says now Ela fala, bom, I feel agora eu hungry, me I sinto need com to fome, eat eu after. preciso me alimentar essa tarde, eu preciso comer. In hypothyroid, your No appetite hipotireoidismo, goes seu down. apetite cai. Some people it goes down. Em algumas pessoas o apetite cai, então isso é uma outra sensação, ela sente fome. पहले भूख लगती थी कि नहीं लगती थी? कम लगती थी, कंट्रोल हो जाता था। So I said the appetite Então eu is a good disse, thing, no? isso é uma coisa boa, isso é bom. Ela falou, não. Agora ela está de novo preocupada com o peso. Ela está sentindo fome e ela falou, talvez eu vá engordar. Falei, não, você não estava sentindo fome antes, agora você está sentindo fome, isso é bom. नहीं लगती थी, दोपहर को लगती नहीं that is see actually that is a good sign कि भाई जो आदमी जब हेल्दी होता है ना तब उसको भूख अच्छी लगती है. So I am explaining to her that Então eu estou explicando que isso é um bom sinal. Quando você se torna saudável, aí você tem um apetite saudável. É aí quando sentimos fome. you don't eat just to survive. Você não come simplesmente para sobreviver, você come porque você tem vontade, você sente prazer também em comer. तो normally अब खाना तो जरूरी है आदमी को survive करने के लिए. So that's a very good sign. ठीक है. और periods आ गए. हाँ जी ठीक है, ये 6 महीने एकदम बराबर से आए हैं सब. हाँ जी। Periods regular? Yes. Você come com frequência, regularmente? Sim. रेगुलर हर महीने आते हैं वैसे आए हैं ऐसा कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं ओके कोई पीरियड्स के टाइम में कोई तकलीफ नहीं जैसे क्लॉट्स हो या ऐसा हो कुछ नहीं ओके ओके वेरी गुड थोड़ा आपका स्वभाव नेचर बताइए मुझे कैसा है आपका नेचर जो पहली बार आपने बताया था मुझे उसी गुस्सा तरह से जल्दी आता है मुझे, हाँ एक तो गुस्सा कंट्रोल नहीं जल्दी होता। अच्छा और गुस्से में क्या करती हैं व्हाट डू यू डू एक मिनट में आके थोड़ा चिल्लाती है फिर शांत से चिल्लाती है अच्छा I'm asking about Eu estou anger. perguntando sobre a raiva e o marido disse que a raiva vem só por alguns minutos ou por alguns segundos e aí depois ela ficou, você vê que ela ficou quieta. E aí depois ela se acalma. Vimos isso também no histórico, ela esquece, ela perdoa e esquece, ela não se remói pensando naquilo, ela não... जनरली बच्चों के ऊपर चिल्ला लगती है अच्छा अच्छा और हस्बैंड के and mostly on the children. E principalmente com as crianças, sim, com as crianças. E a minha próxima pergunta é, e o marido? Você sente raiva do marido? Vamos ver qual é a reação dela. नहीं कभी कभी So I said okay and what about Bom, anger on the e a husband? raiva do marido? Ela olhou para ele... Some. Às vezes. As a single family or joint family? कौन कौन है साथ में? सास ससुर है हाँ हाँ अच्छा देवर अच्छा देवर देवरानी भी है कैसा सबके साथ जमता है घर में सबके साथ जमता है देवरानी के साथ में कोई अनबन सास के साथ में कोई अनबन कोई नहीं अच्छा कोई अगर उन्होंने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा या कभी हो जाता है हर घर में होता है ऐसा तो हाउ यू रिएक्ट आप कैसे लेती हैं उसको अच्छा शांति लेती है एकदम So I'm asking her about her Então eu estou perguntando sobre a família. É uma família bem grande, né? Tem o sogro, a sogra, uma irmã também, uma cunhada, perdão, morando com eles. The
o cunhado, a cunhada. Então eu perguntei como ela lida com eles. Ela falou, não, a gente se dá bem, às vezes a gente fica com raiva, mas eu esqueço. Não é nada muito importante. É isso que ela disse antes. उसको फिर दिमाग में बहुत रखती है लंबे टाइम तक कि मम्मी जी ने ऐसे क्यों बोला, पिताजी ने ऐसे क्यों बोला। रहता है मेरे काफी देर तक कोई चीज हो याद करनी दिमाग में जब देर तक रहती है। हाँ लेकिन हो जाती मैं नॉर्मल constantly लंबे। Yeah, she said, I Ela remember. falou, eu me lembro, me remoo durante um dia ou dois, depois eu esqueço o que aconteceu. Se remoe por um dia ou dois. टाइम तक वो दिमाग में रहती है। माने कितने समझो उसी दिन तक 2-3 दिन तक 2-3 दिन तक रहती है वैसे ज्यादा 2-3 दिन तक रहती है वही बात भूल नहीं पाते जल्दी नहीं। बुरा लग जाता है हाँ ये होता है कभी एकदम दिल को Sometimes I feel bad. Às vezes eu me sinto mal She feels em bad about relações, it ou when seja, às somebody vezes ela says sente something to mal her. quando alguém faz alguma coisa com ela, Yes, na I do família. feel bad Sim, about às vezes eu me sinto But- mal. को बुरा लग जाता है और एकदम वो लगता है अच्छा ठीक है और फिर जब 2-3 दिन के बाद भूल जाए What else did you observe in the history? O que mais vocês observaram no histórico dela? What else did you observe O que mais vocês observaram? in what is going on No, there? no que está acontecendo aí? Certa vaidade. Certain vanity. Vanity, no? So simple. Não, ela é tão simples. Ela In a speaking, falando, vaidade falando. in a style of speaking. No seu A esti- preocupação dela. Well, the fact that she's concerned about her weight and of being fat. Any lady. Bom, qualquer mulher, qualquer Not that. não, não chega, não, ela não é tão obcecada assim. No, what is going on in the history? O que está acontecendo aí na What is história? happening? O que está acontecendo? Eu acho que ela I think esconde she hides something. Okay, she hides something. Why do you feel that? Por que você acha isso? fisicamente. Well, physically, escondeu primeiro she first as pedras hid the stones, the gallstones. She hid it, physically speaking, and her memory as well. That might be confirmed. That might be a sign. E ela fica olhando And Is she's it psychosis? uma Did you say psicose. psychosis? Yes, excellent. Very good. Muito bom, excelente. O que mais? e ela olha And sometimes she looks at her husband before answering a question. Yes. Okay, so there is lot of fear. Então tem medo, timidity. sim, medo, timidez. Even if she feels bad, Mesmo que ela, she looks at quando ela her sente husband, mal, ela olha para o "No, marido I e aí don't depois ela fala, não, eu não me sinto tão mal assim não, eu esqueço. Yes, she's not Ou seja, forgetting ela não everything. está de fato esquecendo She tudo. does tend to keep it Ela inside. sim mantém This algumas is coisas reflected guardadas. from the Isso é mas essa gallstone, reflexão that is psychosis. do cálculo biliar. Isso é Because psicose. people cover up. They put up Essas a- pessoas em psicose, elas se escondem, elas põem diferentes proteções, elas não mostram tudo o que está dentro delas, elas mostram outra coisa. Então, a psicose existe nessa Now, senhora what aí. is the miasm here? E qual é o In miasma? psychosis, Ela está no estado psicósico? hypothyroidism Ela está em is psicose? Hipotiroidismo é psicose. Right? But is she only in Mas psychosis ela está now? apenas em psicose agora? The weight gain, the O ganho do edema, peso, o the edema, o inchaço, swelling, gallstone, o cálculo hypothyroid, biliar, this is hipotiroidismo, isso é psychosis. Is psicose. this only psychosis? Mas é apenas psicose? That's it? Só psicose. Sora. What is Sora? in Sora? Yeah, Sora, okay. Sim. Sora. What is the Sora? Sora, in mas her? qual é a psora nela? No? Oh, don't tell me that. Não, That não me is diga isso. psychosis. Isso é psicose. Mas a gente não viu o que ela falou. She says I'm shy. Ela disse, eu sou tímida. Aí eu falei, isso é This is psicose. Ela disse que é psychosis. tímida. Eu falei, isso é psicose. This is out and out psychosis. Isso é psicose completa. Okay. Is that all? Bom, isso é tudo então. What is her main Qual é a sua symptom? seu principal sintoma? agora ela está feliz. Well, now she's happy, right? And now she's happy. Okay. Esse No, é- my So- question is psychosis 100%. Bom, a I psicose agree. sim, 100%, concordo com o que você Only disse. psychosis, Mas something só more. psicose ou será que tem alguma coisa a mais? Sora-
Sora is Sora. always there, always. Sora is a Ok, very a patient. Sora está em todos os pacientes. Psoriasis. Psoriacicose. Is there any syphilis here in this case? Alguma sífilis aqui? Nesse caso? Não pode tolerar. She o can't pescoço. tolerate anything around her neck? No, that is No. also more of Sora. É, isso é mais para Psora também. What is the age of this patient? Qual é a idade dessa paciente? And what is her E qual é problem? o seu problema? Yes, Sim, absolutely. And isso mesmo. how bad is it? E quão ruim é isso? How bad is it? Quão ruim é esse sintoma? Quão grave? How bad is it? It's very bad. Muito, muito grave. This is a 30-year-old lady É uma senhora de 30 going anos from one room to indo another de uma room sala a and outra forgetting sala for e what she had esquecendo come, para she que could ela not entrou naquela remember for sala, a não long consegue time. lembrar durante muito tempo porque ela mudou, She is entrou talking na with a sala, ela person and fala com during alguém the e conversation durante a she conversa forgets, ela também se esquece sobre o que estava falando. doing something Ela and está she fazendo alguma forgets what coisa, she ela was esquece doing. por que ela estava She fazendo puts aquilo. things and she Ela forgets. coloca coisas nos lugares, esquece is onde not colocou. Isso não é distração, isso não é distração. Isso é fraqueza da memória. Isso é a fraqueza da memória. Essa é a estrutura do nosso remédio, que é sífilis. Essa é a parte mais importante do caso. Eu falei para vocês que isso também acontece comigo, mas é porque eu fico preocupado. Eu tenho muitos pensamentos na minha cabeça o tempo todo. E eu estou falando sobre eu mesmo agora. Porque eu tenho tantos pacientes, eu fico preocupado, e eu fico pensando em um paciente, pensando em uma palestra, pensando em alguma outra coisa. E aí, quando eu faço 10 diferentes coisas ao mesmo tempo, eu sou um cara muito ocupado. Então, se isso acontece uma vez ou outra, ocasionalmente, tudo bem. Isso é mais uma questão das preocupações que eu tenho, ou seja, uma distração, como nós chamamos. Eu sou um professor distraído, né? Como nós falamos. Por que isso acontece com os professores? Porque os professores são distraídos. Porque eles estão sempre ocupados com muitas outras coisas mais importantes. Então, quando alguma coisa que é menos importante, você tende a esquecer. Por exemplo, alguém coloca meia de duas cores diferentes. Uma meia cinza e uma preta, cinza e azul. Até parecido, não necessariamente uma vermelha e uma verde, né? Alguém quando vem com uma meia verde e outra vermelha, bom, aí é ruim. Mas se tem uma meia cinza e outra preta, cores bastante parecidas, bom, isso acontece quando você está com pressa, ou quando você está preocupado com alguma coisa, quando você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, e aí você acaba esquecendo. Ou esquece de pegar alguma coisa do seu escritório, ou de levar alguma coisa para o escritório. Isso é distração. Mas aqui, numa senhora de 30 anos de idade, uma dona de casa, que não tem tantas preocupações assim, não é tão ocupada com muitas coisas, não trabalha. Então, nós vemos essa paciente. Vocês querem ver mais? Então, vamos fazer um intervalo agora. Recarregar os neurônios, pensar sobre o caso e aí, quando voltarmos, vamos resolver esse caso. Muito obrigado.